Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estarmos aqui reunidos falando um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa série Efésios em Casa, na qual juntos eu te convido para resgatarmos a centralidade da Palavra de Deus nos nossos cultos, a centralidade da Palavra de Deus nos nossos corações, né? Essa série ela vem para que eu e você consigamos compreender que a Palavra de Deus ela pode nos alcançar e ela fala com os nossos corações também nas nossas casas. Nós vivemos em um período em que mais do que nunca está evidente que os cristãos carecem de um pleno relacionamento com Deus. Os cristãos eles carecem de estarem conectados verdadeiramente com a Palavra de Deus e dispostos a ouvir o que Deus tem de forma individual para eles. Não somente aquilo que é pregado por pastores, não somente aquilo que é falado nas igrejas e nos cultos. Então nós somos chamados, e eu convido você a também, através dessa série Efésios em Casa, criar a certeza no seu coração de que aonde você está, Deus ele também pode falar com você, as suas orações também podem ser atendidas e você ter esse entendimento de igreja, de corpo de Cristo, sendo você a igreja. E nós já tratamos um pouco disso no nosso último vídeo, o qual eu te convido para voltar e assistir, da nossa série Efésios em Casa, onde nós falamos que para que o coletivo seja saudável, o indivíduo precisa estar protegido. Para que a coletividade da igreja esteja em pleno funcionamento, a individualidade do cristão ela precisa estar sendo muito bem fundamentada e formada. Então, já introduzindo a nossa conversa, nós falamos aí durante os 3 primeiros capítulos de Efésios, e a gente vislumbra os escritos do apóstolo Paulo, a gente vê que ele fala muito sobre a união da parte de gentios e gregos. Ele fala muito sobre a união e a formação de um novo povo chamado Filhos de Deus. Ou melhor do que um novo povo, a ampliação desse povo. Então nós vemos que a obra de Deus ela estava de certa maneira mais centralizada na figura de Israel, e agora esse livro nos mostra muito bem que essa obra de Deus ela transcende agora todas as barreiras e tem um objetivo, um propósito maior, com certeza, que é alcançar todas as pessoas, cumprindo já o que tinha sido dito a Abraão, de que ele abençoaria todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo e partindo já da premissa de que agora todos somos um, de que nós somos um único povo de Deus. Em específicos, nesse capítulo 4, ele vai trabalhar muito sobre a unidade da igreja, sobre a unidade cristã. Mas o que Paulo, olha só o grande segredo que Paulo ele nos ensina. Para que o coletivo ele tenha um bom funcionamento, para que o coletivo ele tenha um bom andamento, para que uma comunidade de fato ela funcione, é preciso primeiro ser trabalhado a individualidade do cristão. Exatamente, para que uma comunidade seja fortalecida, o indivíduo precisa ser saudável. Se nós pensarmos na construção de um carro, ou se nós pensarmos na estrutura geral de um carro, para que o carro inteiro seja saudável, seja seguro, seja o ideal para ser usado, existem várias coisas que precisam estar em pleno funcionamento. A roda dianteira esquerda do seu carro, ela precisa estar em pleno funcionamento, ela precisa andar bem, os pneus precisam estar bem calibrados. O que acontece com o carro? Todo o carro ele vem a perecer e ele é colocado em risco por causa da fragilidade de um dos itens, um dos elementos da sua estrutura. Da mesma maneira, nós vemos, nós tiramos um exemplo da parte das pessoas que gostam muito de fazer academia e desenvolvimento do seu corpo. O corpo, qual que é o objetivo final? Que o corpo todo seja fortalecido, que os músculos cresçam, que os músculos se desenvolvam. E aí nós vamos descobrir o quê? Que para cada músculo existe um tratamento. Para o bíceps, para o tríceps, o adutor. Qualquer exercício, qualquer coisa que é feita, ele tem a finalidade específica de alcançar o músculo. Porque se aquele músculo for bem trabalhado, todo o resto do corpo também vai ter estrutura. Pense comigo o seguinte, de que adianta malhar
braço aqui fortão e tal, e sou o cara, e não malho, né? Não vou na academia ali, não malho minhas pernas. Ou seja, o meu corpo ele se torna disfuncional, porque as coisas não acompanham, porque o corpo todo não está sendo bem estruturado. E da mesma maneira, para que o corpo cristão, da comunidade cristã, ele esteja bem desenvolvido, é preciso o quê? Que cada elemento, que cada indivíduo desse corpo esteja muito bem desenvolvido. Amém? E aí Paulo nos dá, então, no início do capítulo 4, né, algumas fórmulas ou aquilo que é necessário inicialmente para que o indivíduo seja muito bem fortalecido e desenvolvido. E ele vai então nos mostrar que se esses elementos que nós já vamos falar não estiverem presentes na vida do indivíduo, não teremos como ter um coletivo saudável. Quais são esses elementos então? O primeiro elemento para uma comunidade que começa a ser trabalhada dentro do indivíduo é a questão da humildade. Então o que é? Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo já fala que eu e você como cristãos não devemos pensar mais de nós mesmos, ou seja, devemos ser humildes, devemos reconhecer quem realmente somos, qual que é a nossa condição em que nos encontramos. A humildade também nos chama a levar em consideração aquilo que as outras pessoas falam. E por último, a humildade também nos chama a servir ao próximo, porque afinal de contas, né, quem não vive para servir, não serve para viver. E dando continuidade também, o segundo elemento que o apóstolo Paulo nos chama, então, é a respeito da mansidão, que é a suavidade dos fortes, ou seja, a pessoa é forte, a pessoa tem muitas capacidades, o cara ele tem muita força, como um lutador ele tem muita força, mas ele se torna suave, ele se torna paciencioso, que é o nosso próximo elemento diante de algumas situações. Isso é manter a mansidão. Então, através da longanimidade, né, que é a paciência que nós falamos aqui, que é um elemento que o apóstolo Paulo nos traz. Ele também nos fala muito sobre tolerância mútua, ou seja, aprendermos a tolerar, superar as nossas diferenças e trabalhar naquilo que nos une. Né? Então, além disso, também ele nos chama ao vínculo da paz, né, e desenvolver o amor, que não é aqui tratado por Paulo como um sentimento, mas o amor é nada mais do que uma decisão, uma escolha em servir ao próximo, em ajudar ao próximo. Então, dando continuidade a isso, ele falou sobre como nós devemos andar, né? Como nós devemos proceder diante de uma comunidade. Agora, Paulo ele vai começar a estruturar essa comunidade. Ele vai começar a determinar algumas coisas. O indivíduo, tratamos o indivíduo. Agora vamos falar um pouco do coletivo, né? Mas mesma coisa, o coletivo ele vai partir do indivíduo. Nós vamos falar nesse segundo momento agora, que é a partir do versículo 7 do capítulo 4 de Efésios, de que eu e você recebemos dons de Deus, de que nós recebemos dons da pessoa de Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 7, vamos ler juntos nessa hora. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Primeira coisa que eu quero determinar com você é o que é dom. A palavra dom, traduzida diretamente do grego, buscando a sua origem no grego, que é a língua em que é escrita essa carta de Efésios, né, vai ser a palavra carisma, ou charisma, né, se você quer abrasileirar. Charisma. A pronúncia correta seria, então, carisma. O que seria esse carisma? É um presente oferecido de boa vontade, ou seja, o dom que nós recebemos como um presente oferecido de boa vontade. Ele é nos entregue, mas ele também exige de nós agora uma responsabilidade. Então, uma coisa que nós precisamos definir muito sobre a unidade, que ela é extremamente importante para o nosso entendimento, que a unidade cristã, ela se baseia na diversidade. Exatamente, assim como a multiforme graça de Deus se apresenta de determinadas maneiras, ou de variadas maneiras, assim também é a presença e a revelação dos dons. Nós vamos entender que na unidade é preciso existir uma diversidade, para que o nosso corpo encontre uma unidade, para que o nosso corpo ele se desenvolva perfeitamente. É preciso que eu tenha um braço direito, um braço esquerdo, uma cabeça, uma perna, um pé, ou seja, a unidade, o conjunto, ele é formado pela diversidade.
né? Ele é formado pela variedade. Isso vai ser muito importante para nós entendermos essas questões dos dons. Primeira coisa, todos recebem um dom. O que nós precisamos definir? De quem nós recebemos isso? Da parte de Jesus Cristo. E esse dom também, ele vai estar intimamente conectado com o nosso propósito, com aquilo que nós vamos fazer nessa vida. Então, entenda, todos recebem um dom. Todo cristão, ele recebe um dom. Toda pessoa, ele é projetada, ele é planejado por Deus. Todo ser, todo indivíduo, para que ele age de uma maneira. Todo indivíduo, ele é projetado para desenvolver algo dentro da sociedade, para ser solução em alguma área da sociedade. Agora, eu e você precisamos ter a capacidade de extrair isso de dentro de nós. E nós vamos ver que Jesus Cristo, então, é o único doador. Entenda isso, que o dom que você tem, que o dom que você recebeu de Deus, ele não é seu, mas ele é doado voluntariamente pela pessoa de Jesus Cristo. E aí quando ele doa, ele diz: meu querido, eu estou te dando este dom, porém você precisa fazer assim. Todo dom, ele é acompanhado de um manual, todo dom, ele é acompanhado de uma maneira de procedência, de como ele deve de agir. Mas quem dá esse manual não sou eu, é a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo se revelando pessoalmente a você, né? Através do Espírito Santo, ouvindo a sua voz ou entendendo na sua mente o que ele tem para cada um de vocês. E aí nós vamos entender agora que os dons que nós vamos falar aqui são chamados os dons ministeriais, ou melhor, os dons de liderança. Exatamente, todos receberam dons, mas alguns foram feitos líderes. E exatamente agora nós vamos falar a partir do versículo 11, que o próprio Jesus Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então aqui nós temos basicamente 5 ministérios de liderança dentro da estrutura cristã, e eu vou falar rapidamente sobre cada um. Nós temos o apóstolo. A figura do apóstolo basicamente está muito conectado com a palavra pioneirismo, né? A figura do apóstolo está muito conectada a buscar abrir fronteiras, abrir barreiras, ir à frente de lugares ainda não alcançados por outras pessoas. Basicamente, esse é o teor, a essência, o pioneirismo, o início de tudo se dá através da figura do apóstolo, que é um dom que as pessoas receberam, que é um dom que os apóstolos de Jesus Cristo receberam, uma tarefa que eles receberam para ser executada. A segunda que é falada aqui a respeito dos profetas. Nós temos a pessoa do profeta como aquele que tem um ouvido apurado, como aquele que de alguma maneira Deus ele fala com essa pessoa, e essa pessoa então vai ser colocada como boca de Deus, né? Não como uma representação divina na nossa vida, não como um poder divino sobre a nossa vida, mas o profeta, ele tem a capacidade de discernir aquilo que ele recebe de Deus e transmitir à comunidade como palavra de Deus através de alertas, através de chamamentos, através de revelação a respeito daquilo que Deus deseja e quer fazer em relação àquela comunidade. Eu sempre acho muito interessante que eu vejo como um apóstolo, como o profeta, aquele que consegue subir num lugar alto, olhar para trás, ver o que aconteceu, ele consegue olhar para o seu presente e a partir disso, daquilo que Deus fala ao seu coração, ele tem capacidade de conduzir o povo a respeito do futuro, mostrar aquilo que há de vir e há de acontecer. Aí nós partimos para a pessoa dos evangelistas, aquelas pessoas que têm a facilidade, não digo a facilidade, mas têm o dom, tem algo recebido de Deus para que consiga tornar a palavra clara àqueles que ainda não conhecem a Deus. Você já viu aquelas pessoas que sentam num banco de uma praça e do nada eles conseguem falar a respeito da palavra de Deus? Eles conseguem tornar a palavra de Deus clara àquelas pessoas que antes nunca haviam falado ou nunca tinham ouvido falar a respeito de Deus. Esses são pessoas muito especiais na igreja, porque são os nossos evangelistas. E nós precisamos de todos esses ministérios sendo desenvolvidos. Os evangelistas, eles têm uma capacidade de buscar pessoas, uma capacidade de
resgatar pessoas. E aí ele traz e entrega na mão do pastor. E agora o pastor, que é a nossa próxima figura e o próximo elemento que é falado, ele precisa e deve ter a capacidade de acolher o rebanho, de cuidar das necessidades, de trazer a direção para esse rebanho, quando eu digo rebanho, não confunda com animais, né? É uma força de expressão que nós usamos no meio cristão, né? A partir da significação do pastor e das ovelhas, ou seja, o pastor ele precisa conduzir. Eu acho muito interessante que a função do cajado do pastor não é para bater nas ovelhas. O cajado do pastor não é para agredir a ovelha, mas o cajado do pastor é para afastar aqueles que tentam machucar as suas ovelhas, para afastar o mal que tenta atingir as suas ovelhas. Eu brinco, né? O cajado não é para bater na cabeça da ovelha, minha gente, mas sim para afastar os animais, para afastar os perigos, para afastar os falsos profetas que vêm tentar agarrar o povo de Deus. Amém? Então o pastor ele é chamado para guiar, proteger e alimentar, né, o rebanho de Cristo, ou seja, os seguidores de Cristo. E aí nós chegamos também na figura dos mestres, ou seja, as pessoas, cara, que têm capacidade do ensino. As pessoas que são chamadas. E olha só que interessante. Muitos arrogam ser mestres. Muitos. Mas poucos entendem o quanto um mestre ele precisa buscar. O quanto de clareza que um mestre precisa ter. Ser um mestre não é ler um livro e repetir aquelas palavras. Ser um mestre é um dom recebido de Deus e existe uma responsabilidade por trás disso. Qual que é? Manter a doutrina da igreja saudável. Manter a doutrina da igreja segundo a responsabilidade deixada por Jesus Cristo. Segundo as prerrogativas deixadas por Deus através da sua palavra. Então, mestre não é aquele só que sabe falar do grego, sabe falar do hebraico. Não. A função do mestre dentro do corpo de Cristo é que ele traga uma direção aos líderes, que ele contribua para que a igreja ande, né, dentro da doutrina verdadeira cristã, dentro da vontade de Deus, e não haja os desvios. E qual que é a régua de medida? A própria Escritura, a própria Palavra de Deus. E aí nós vamos ter então esses 5 dons sendo desenvolvidos como dons ministeriais, dons de liderança. Mas nós precisamos entender que eu, você, qualquer um de nós, quando nós recebemos um dom de liderança, quando nós somos chamados a Deus por isso, esse texto ele nos mostra que é para 2 finalidades. Ser chamado, receber um dom de liderança de Deus, não pode ser para construir a minha autoimagem, não pode ser para trazer glória à minha pessoa, para simplesmente me fazer reconhecido diante de toda a sociedade. Mas todo dom recebido da parte de Deus, aqui o texto nos mostra 2 finalidades. A primeira se apresenta no versículo 12, que diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, meu querido, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles não servem necessariamente, né, para ser o guru da sua vida. Não é isso, mas servem para aperfeiçoar os santos, conduzir os santos dentro da vontade de Deus. Para quê? Para executarem o seu serviço. Eu gosto sempre de dizer que a minha função como líder, o meu papel, muitas vezes como líder que estou à frente, é fazer com que você consiga revelar o seu dom. O meu papel é conseguir desenvolver na sua vida, na vida daqueles que estão comigo, que eles consigam desenvolver o dom deles. Então, o meu dom está baseado em ajudar outras pessoas a desenvolver o seu dom e progredir na sua vida cristã. Então é esse o sentimento, é esse o pensamento que nós somos chamados, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E aí também somos chamados a uma segunda responsabilidade, que é qual? Para a edificação do corpo de Cristo. Ouça, edificação do corpo de Cristo, né? Não é a edificação pessoal, não é a construção da autoimagem, como eu já disse, mas para edificarmos a igreja verdadeira de Jesus Cristo, e essa deve ser
a nossa principal preocupação. Não é não dominar pessoas, não ganhar dinheiro. Não é a base disso que nós devemos construir a nossa fé cristã. Mas sim através de entregarmos o nosso melhor para que cada indivíduo, para que cada pessoa ela tenha a capacidade de ter um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Amém? Dando sequência aqui então, nós vamos vendo que tudo isso, na verdade, vai entrar em consequência agora um último elemento, que é a questão da unidade cristã exigir uma maturidade do cristão. Ou seja, o papel dessas 5 pessoas é edificar a igreja, aperfeiçoar os santos, para que eles plenamente consigam se relacionar com Deus. O nosso papel não é fazer com que você seja dependente de nós. Não é fazer com que você seja dependente espiritualmente da nossa pregação, mas conduzir você a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Ou seja, precisa haver uma maturidade cristã, um crescimento, um desenvolvimento. Olha só, essa edificação do corpo e esse aperfeiçoamento, eles vão ter consequências na vida cristã. Qual que é a evidência de que o líder está cumprindo o seu papel? Nós vamos ver aqui que, primeiramente, então, as pessoas são chamadas a conhecer o Filho de Deus. Ali no versículo 13, nós vemos assim: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós não somos mantras, nós não somos pé de coelho, nós não somos qualquer coisa que dê sorte na sua vida, mas pessoas que te levem ao conhecimento do Filho de Deus. Então essa é a nossa função enquanto igreja. Nós, enquanto líderes, somos chamados a não dominar pessoas, mas influenciar e levá-las ao conhecimento do Filho de Deus. É também interessante no versículo 14, né, e vai de encontro com aquilo que eu já vinha falando aqui, que vai dizer o seguinte: para que não mais sejamos como meninos. Olha que interessante, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, meu irmão, entenda bem, o papel de líder, a função de quem está à frente, é eliminar os ventos de doutrina. Existem várias pessoas prometendo um monte de coisa, falando coisas a respeito de Deus, fazendo indagações a respeito de Deus que não fazem nenhum sentido, que não se conectam com a palavra de Deus. Então veja, os dons, eles aperfeiçoam o cristão, eles levam o cristão a um conhecimento de quem é Jesus Cristo e não permite depois que esse cristão, que essa pessoa, ela viva de qualquer maneira. Porque quando nós somos aperfeiçoados e edificados com a palavra de Deus, nós não seguimos qualquer coisa. Nós não seguimos qualquer líder. Nós não seguimos qualquer vento de doutrina. E a palavra de Deus nos chama para que não sejamos confundidos com falsos profetas, com falsos mestres. Antes, devemos preservar a nossa mente naquilo que é bom. Devemos preservar a nossa mente na palavra e no reino de Deus. E nos versículos 15 e 16, então, gente, olha só que interessante. Se eu conheço verdadeiramente quem é Jesus e não fico dependendo a minha fé, não fico terceirizando a minha fé a um líder, eu também não vou ficar andando em ventos de doutrina. E quando eu não fico andando em ventos de doutrina, eu sou levado ao conhecimento da verdade. E é isso que diz nos versículos 15 e 16 desse capítulo 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele, que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas seguindo a verdade em amor. Querido, então não pare de viver uma fé terceirizada, pare de viver uma fé que dependa de outras pessoas, mas siga a verdade em amor. Amém? Então, lembre-se sempre, o indivíduo, a saúde do indivíduo é o que vai determinar a saúde do coletivo. Então, Deus ele nos chama a trabalhar a nossa individualidade. Lembre-se, olha o que diz no mandamento: ame ao seu próximo como
a ti mesmo. Ou seja, a prerrogativa para o amor, para aquilo que eu entrego ao próximo, é aquilo que eu tenho presente na minha vida. Amém? Então, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa reflexão. Não esqueça, Deus deu um dom para você, Deus deu uma responsabilidade para você. Essa responsabilidade não é para fazer uma massagem no seu ego, né? Mas ela é simplesmente para que você ajude outras pessoas ao aperfeiçoamento e sejam levadas a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo, né? Então, para que deixe de andar sobre ventos de doutrina, ande sobre o que qualquer pessoa fala e antes está firmado no firme fundamento que é Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Fico muito feliz que você assistiu até aqui. Deus abençoe.